Olá, gente, tudo bem? Segunda parte da nossa aula de função quadrática, o nosso curso de função quadrática. Lá no primeiro bloco a gente viu aquela parte inicial de equações do segundo grau, e inicial também da parte de gráficos, né? A gente construiu um gráfico a partir de uma tabela. E a mensagem que eu deixei no finalzinho do bloco foi o seguinte: existe uma forma mais rápida de a gente construir o gráfico, e é justamente isso que a gente vai ver agora, ok? Então a gente vai direto para o quadro, a gente vai inclusive pegar o mesmo exemplo e reconstruir aquele gráfico baseado em pontos notáveis. E os pontos notáveis a gente vai conhecer justamente agora, ok? Vamos ao quadro. Ok, gente, olha só. Uma parábola possui alguns pontos que se destacam, justamente os pontos notáveis. Primeira análise, gente, os pontos de intersecção com o eixo X, as famosíssimas raízes. O ponto de intersecção com o eixo Y. Esse cara não tem um nome especial, tá? A gente chama de puramente intersecção com o eixo Y. E este ponto aqui, que é importantíssimo, ele é o famosíssimo vértice, ok? Inclusive, esse vértice aqui, gente, existem questões envolvendo a ideia de vértice, só que questões contextualizadas. A gente costuma chamar essas questões de questões envolvendo máximos e mínimos de uma função quadrática. Mas isso é mais para frente. Não nos preocupemos com isso nesse momento, não. O que a gente vai fazer agora é aprender a descobrir esses pontos. Esses pontos, gente, são muito importantes. Com eles, e juntamente também com a ideia da concavidade da parábola voltada para cima ou para baixo, dependendo do valor de A, a gente consegue construir o gráfico de uma forma mais rápida. Então vamos lá. Olha só. Intersecção com os eixos. Observe que eu vou pegar o mesmo exemplo com o qual a gente trabalhou lá no bloco 1, na primeira parte de função quadrática. Inicialmente, vamos detectar as raízes, as intersecções com o eixo X. Gente, só para lembrar, nos momentos em que o gráfico intercepta o eixo X, o Y é igual a zero. Então a gente não pode esquecer isso. Quando um gráfico corta o eixo X, é porque o Y vale zero. Dessa forma, a gente vai pegar a função e no lugar do Y colocar zero. Portanto, quando o gráfico intercepta o eixo X, o Y vale zero. Daí o motivo pelo qual, para encontrar raízes, a gente sempre pega a função e iguala a zero. Nesse momento, a gente encontra uma equação do segundo grau que, conforme o combinado, não será resolvida em detalhes. A gente aqui vai simplesmente colocar os valores. As raízes aqui vão ser menos 1 e 3. Para a gente encontrar esses valores, basta aplicar a fórmula de Bhaskara. Qualquer dúvida, é só dar uma olhadinha lá no bloco 1, onde a gente fez uma breve revisão de equação do segundo grau. Legal? Portanto, esses pontos aqui, olha, menos 1 e 3 são justamente as raízes. Menos 1 e 3. Muito bem. Agora a gente vai partir para a intersecção com o eixo Y. Olha só, gente, a intersecção com o eixo Y acontece no momento em que o X vale zero. O gráfico intercepta o eixo Y quando o X vale zero. Aí um grande detalhe, olha só, quando a gente calcula f de zero, que é justamente quando o x vale zero, a gente vai ter 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 3. Portanto, y igual a menos 3. Só que aqui tem um detalhe importantíssimo. Presta bem atenção. Olha o restante da observação. A intersecção com o eixo y será sempre o termo independente da função. Ora, gente, quem é o termo independente? Menos 3. E esse menos 3 está justamente aqui. Ok? Só um detalhe. Gente, tem coisas muito importantes e ao mesmo tempo muito fáceis. Esta é justamente uma coisa extremamente importante e também muito fácil. Quando a gente olha para a função do segundo grau e enxerga o termo independente, a gente já tem a intersecção com o eixo y. Então guarde isso aí na sua cabeça. Olhou para a função do segundo grau, viu o termo independente, aquele que não tem x junto. Aquele valor, gente, aquele valor é a intersecção com o eixo y. Não precisa fazer conta nenhuma. Aquele valor representa a intersecção do gráfico com o eixo y. Essa é uma informação muito importante. Legal?
Vamos continuar. Ok, gente. O que a gente vai ver agora é justamente o encontro do vértice da parábola. Mais uma vez, com a nossa mesma função, e dessa vez a gente já tem as raízes e a intersecção com o eixo y, a gente vai justamente agora calcular o vértice. O vértice, obviamente, é um par ordenado, possui o x, que a gente chama x do vértice, e o y, que a gente chama de y do vértice. E para a gente calcular esses valores, existe uma propriedade. A propriedade para o x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Mais uma vez, o valor de b e o valor de a são aqueles caras, né? Os coeficientes. O a está aqui, vale 1, o b vale menos 2 e o c vale menos 3. O y do vértice sai pela propriedade menos delta sobre 4a. Ok? Só um detalhe. Gente, a demonstração dessa fórmula vai estar lá no último capítulo, no último bloco de função quadrática. Existem algumas demonstrações um pouco mais sofisticadas, mais pesadas, digamos assim. E eu costumo colocar todas essas demonstrações em um último bloco para que a gente não fique parando o conteúdo da aula vendo demonstração. Gosto de colocar as demonstrações porque sei que tem muitos alunos que levam a demonstração como algo muito importante. Só de antemão, para efeito de resolução de questões, a demonstração não é necessária. Mas, mais uma vez, em respeito aos que gostam das demonstrações, eu vou colocar lá no último bloco a demonstração de função, aliás, de vértice da função quadrática. Legal? Vamos continuar. Legal, gente. Olha só. O cálculo do x do vértice menos b... Olha o b, sobre 2 vezes a. Portanto, menos 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, 2 sobre 2, 1. E o y do vértice, menos delta. Para quem esqueceu do delta, b ao quadrado menos 4ac. Observe os valores de a, 1, b, menos 2 e c, menos 3. Olha só, 1 e menos 4 são justamente os valores de x e de y. Legal? Mais um exemplo, gente. Olha só. Agora a gente vai ver como encontrar as raízes, a intersecção com o eixo y, o vértice e vai traçar o gráfico de uma função que tem como lei de formação y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Repare, este é um outro exemplo. Detalhe importante. Detalhe muito importante, o valor do a é negativo, o valor de a é menos 1, não é verdade? Portanto, a gente já tem que esperar uma parábola com a concavidade voltada para baixo, não se esqueça disto. Muito bem, não vamos utilizar o método da tabela, ok? Aqui a gente vai utilizar o quê? O método do cálculo dos pontos notáveis. Então, de cara, raízes. As raízes são as intersecções com o eixo x. Como é que a gente faz? Pega a função e iguala a zero. Menos x ao quadrado mais 4x igual a zero, aplicando a fórmula de Bhaskara ou fazendo pelo processo alternativo, via fatoração, a gente tem x' igual a zero, x duas linhas igual a 4. Legal. Outra coisa muito importante, intersecção com o eixo y. A intersecção com o eixo y acontece quando x vale zero. Portanto, temos que fazer x igual a zero, e aí a gente vai ter 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, resultado 0. Aqui uma coisa muito importante. O valor do y deu zero, ou seja, a intersecção com o eixo y foi zero, justamente porque o termo independente é zero. Lembre-se, a intersecção com o eixo y é sempre igual ao termo independente. Nesse caso aqui, o termo independente é zero. Portanto, a intersecção com o eixo y foi justamente no zero. E aí uma situação interessante. Olha só, este ponto serve simultaneamente como raiz, ou seja, intersecção com o eixo x, e também como intersecção com o eixo y. Legal? Só que não acabou. Agora a gente precisa calcular o vértice da função. E aí a gente vai fazer isso agora. X do vértice menos b sobre 2 vezes a.
igual a 2 menos 4 sobre menos 2, 2. E o y do vértice menos delta. Repare, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Fazendo as continhas, a gente tem 4. Portanto, 2 e 4 são as coordenadas do vértice da função. Atenção, raízes, vértice da função e lembre-se, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Portanto, temos uma parábola neste formato. Legal? Vamos a algumas observações muito importantes. Olha só, o gráfico possui a concavidade voltada para baixo porque o A é negativo. Isso a gente já tinha visto, ok? E a observação 2, gente. Olha só a observação 2. Quando C vale zero, ou seja, quando o termo independente é nulo, o gráfico intercepta a origem do eixo cartesiano, ok? Só um detalhe. Gente, essa é uma observação importantíssima. Eu falei que a intersecção com o eixo y é sempre o C. Se o C é igual a zero, o gráfico, por consequência, tem que passar pela origem. Então, guarde isso também. Quando C é igual a zero, a gente tem que o gráfico passa pela origem. Não se esqueça disto. Esse exemplo que a gente está vendo traz dois grandes detalhes. Primeiro, o A negativo com cavidade voltada para baixo. Tranquilo. Segundo, o C igual a zero. Isso significa que a concavidade, aliás, que o gráfico, a parábola, passa pela origem. Isso a gente não pode esquecer. Legal? Continuando. Olha só, gente. Temos mais um exemplo. Determine as raízes, a intersecção com o eixo y, o vértice e trace o gráfico da função f de r em r, cuja lei de formação é dada por x ao quadrado menos 4, y igual a x ao quadrado menos 4. Tranquilo, vamos em frente. Olha só, x ao quadrado menos 4. Primeiro precisamos encontrar as raízes. A gente pega a função, igual a zero. Isso precisa ser uma coisa quase que automática na cabeça da gente, tá? Encontrou as raízes como? Pegou a função, igual a zero. Resolve a equação do segundo grau. X igual a 2, x igual a menos 2. Muito bem. Agora a intersecção com o eixo y. Olha, 2 e menos 2 são as raízes. Intersecção com y, lembre-se, na intersecção com y, o x vale zero. Quando a gente faz x igual a zero, o y fica igual a menos 4. Por quê? Sempre dará o termo independente como intersecção com o eixo y. Até aqui, tudo tranquilíssimo. Agora a gente vai partir para o vértice. Olha só, x do vértice menos b, atenção, você já deve ter percebido, o b vale zero. O b é o cara que multiplica o x, não é isso? Portanto, vale zero. Então, menos b sobre 2 vezes a, isso aqui me dá zero, e o y do vértice menos delta, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a, menos 4. E olha que interessante, gente, o ponto 0 menos 4 é justamente este daqui. Esse ponto serve simultaneamente como intersecção com o eixo y e vértice da função. Portanto, a partir disso, a gente pode traçar o nosso gráfico e aí a gente vai perceber algumas situações interessantes. Qual é a primeira observação? Quando b for zero, o gráfico fica simétrico em relação ao eixo y. Quem já viu a aula de teoria geral de funções sabe do que eu estou falando. Simetria significa o quê? Uma espécie de igualdade invertida. É como se essa parte aqui tivesse sido rebatida para o outro lado. Então, a gente não pode dizer que essa parte do gráfico é exatamente igual a essa. Ela é simétrica. É como se isso aqui fosse um espelho e a imagem dessa figura vai ser essa outra figura aqui. Isso é o que a gente chama de simetria em relação ao eixo y. Legal? E a consequência disso aqui, a consequência do b ser igual a zero, gera justamente o quê? O fato de valores opostos de x terem a mesma imagem. Olha, 3, 5, menos 3 e 5 também. Olha outro exemplo. 1, menos 3, menos 1, 3.
Mais uma vez, se você já assistiu a parte de teoria geral de funções, você deve estar lembrando de que essa função é uma função par, porque domínios opostos possuem sempre a mesma imagem. Se você ainda não viu essa aula, vale a pena dar uma olhadinha lá. Ok? Legal. Existe uma observação 2. A observação 2 é justamente uma consequência da observação 1. O vértice se localiza sobre o eixo Y, a gente já tinha falado sobre isso. E mais ainda, além de se localizar sobre o eixo Y, ele coincide com o valor de C, justamente o termo independente. Legal? Muito bem. Gente, vimos alguns exemplos bem legais, exemplos que nos permitiram um aprofundamento na parte de gráficos, mas infelizmente o tempo acabou, ok? Já já a gente volta no terceiro bloco para ver um pouco mais sobre função quadrática.